Ronda da Cidade. Oferecimento FUCAP. O sucesso do seu destino começa com a escolha certa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. E Lavanderia Silver Clean. Tudo o que sua roupa precisa. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta segunda-feira. Uma semana produtiva para todos nós. Vamos com muitas informações a partir de agora de norte a sul do estado do Espírito Santo. Destacando então as manchetes de hoje. Adolescentes são executados a tiros em São Mateus. Bala perdida mata servidora pública de Colatina. Homem assassinado a tiros no bairro São Pedro, em Colatina. Homem morre após receber descarga elétrica em Montanha. E ainda, operação policial apreende arma de fogo em Conceição da Barra. Você vai ver estes e outros destaques agora, aqui no Ronda da Cidade. Muito bem, esse é o nosso Ronda que vai trazer esses e outros destaques a partir de agora. Muita informação chegando, viu? Daqui a um pouco também tem uma entrevista com o Guerino Balestrace, secretário de Estado da Bacia do Rio Doce, que fala dos investimentos no estado do Espírito Santo, numa entrevista no Grupo Cine Comunicação de Linhares. Daqui a um pouquinho eu trago essas notícias também para você, viu? Violência contra a mulher, viu? A secretária também de Estado contra a violência à mulher do Estado também participa no Ronda, também reportagem que você vai ver daqui um pouquinho no nosso Ronda da Cidade. Ainda hoje, gente, 2 adolescentes assassinados a tiros em São Mateus, todos os dois de 17 anos, uma tragédia, viu? Daqui a um pouco a gente vai trazer essas informações também aqui no Ronda da Cidade, é de entristecer mesmo. Eu fico pensando nos pais, pai, mãe, principalmente a mãe, né? Desses meninos, dessas crianças. Daqui a um pouco a gente traz mais detalhes para você. Tem um caso também que a gente vai trazer aqui no Ronda da Cidade. Um pai foi conduzido à delegacia, ele revoltado, ele jogou uma caneca com mingau quente no corpo de um filho pequeno. É isso mesmo, queimando o filho com esse mingau quente. Jota, como isso? Então já eu vou trazer essas informações também aqui no nosso Ronda da Cidade. São fatos, viu? São fatos que aconteceram no final de semana em todo o estado do Espírito Santo que você vai acompanhar com a gente aqui no Ronda. Então convido você, sai daí não, fique sintonizado aqui na nossa TV Foz. Eu quero aproveitar e destacar para você o nosso WhatsApp 998025047, é o nosso canal interativo. Você pode participar, você pode elogiar, você pode reclamar também, tudo por esse WhatsApp está embaixo, 998025047. Segue a gente lá também no Instagram da nossa TV Foz, espalhado por todo o estado do Espírito Santo. Segue a gente por lá também. Aproveito, destaco para você o nosso site, sinoticias.com.br, as principais notícias do Brasil, em especial do estado do Espírito Santo. É isso mesmo, você acompanha sinoticias.com.br. Gente, são notícias, é um site que você acessa com as principais notícias de graça, não paga nada, viu? Tem que fazer assinatura, não. Você acessa de graça na palma da sua mão, 99802-5047, é o nosso WhatsApp, e o nosso site também, sinoticias.com.br. Olha só, a gente sempre ouve, né, lógico, especialistas dizendo, nutricionistas falando também, que refrigerante faz muito mal à saúde, né, devido ao teor calórico também, o excesso de açúcar, de sódio que tem no refrigerante. E os especialistas, né, os nutricionistas, eles não indicam que se tome refrigerante. Agora, nesse caso aqui, que a gente vai trazer agora, 5 pessoas foram encaminhadas ao hospital porque ingeriram uma refrigerante e passaram mal, foram para o hospital. Olha aqui, gente, são crianças e 2 adultos, olha só, gente. Tela cheia para as pessoas, esse inclusive registro feito pelos familiares. 5 pessoas, uma mesma família, passaram mal após consumir um refrigerante comprado em um bar em Ecoporanga. Tá vendo aí? Não tem a data de fabricação, nem o nome do refrigerante. Tá vendo ali? Parece um refrigerante vencido antigo. Bem, 3 crianças de 8, 10 e 11 anos, um adolescente de 14 anos e um homem de 43 anos foram internados. As vítimas foram levadas para o hospital da região, horas depois da ingestão da bebida, com sintomas de intoxicação.
Algumas pessoas chegaram até mesmo desmaiar. Entretanto, após os atendimentos, foram liberados para seguir em recuperação em casa. O caso, a polícia chamou a atenção porque a polícia foi acionada, que informou que foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar em atendimento desta ocorrência no hospital. A voz das crianças relatou que as vítimas começaram a passar mal após ingerirem o refrigerante que havia comprado em um bar. Olha só que coisa, gente. Inclusive, após consumir esse refrigerante, em seguida eles passaram a apresentar um quadro de tontura, náusea, forte dor no abdômen, dor de cabeça. Durante o trajeto até o hospital, alguns chegaram até a desmaiar, mas depois normalizaram o estado de saúde das pessoas e eles foram encaminhados, liberados para casa, para ficar em casa em recuperação. Mas que coisa, né, gente? O refrigerante faz mal. Dessa forma, é a primeira vez que a gente acompanha, né? E não havia rótulo, não havia a data de fabricação, nem data de validade nesse refrigerante comprado, que as crianças passaram mal. Que coisa. Crianças e 2 adultos, um adolescente e um adulto, todos da mesma família, mas estão passando bem neste momento. A polícia investiga esse caso também, porque o que aconteceu é um fato que requer realmente uma atenção especial das autoridades também. Um outro assunto que eu destaco aqui agora, gente, um pai foi preso na Grande Vitória, ele jogou mingau quente num filho de 6 anos de idade. Ô, Jota, que é isso? Ele estaria dormindo, esse pai estaria dormindo, daqui a pouco você vê no hospital, o pai estaria dormindo, aí o filho foi lavar as mãos para poder comer o mingau que a mãe tinha acabado de preparar. Olha só que coisa, foi ao banheiro, a criança lavou a mãozinha e na hora de sair, a criança foi fechar a porta do banheiro, prensou o dedo do irmãozinho menor de 1 aninho. O pai estava dormindo, levantou revoltado, jogou uma caneca com mingau no filho. Olha só que situação, gente. Isso aconteceu e a polícia lá em Cariacica, a polícia foi acionada. Aqui é isso mesmo, a polícia foi acionada nessa situação, desse caso. Este homem foi preso, foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimento, depois que ele jogou mingau quente contra o filho de 6 anos ontem à tarde, no bairro Alto Laje, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança havia preparado um mingau de fubá para o filho de 6 anos e deixou o alimento enquanto estava esfriando, antes de servir. Enquanto isso, o pai da criança, que dormia em um quarto, em determinado momento, como eu falei aqui agora há pouco, a criança foi fechar a porta do banheiro porque tinha acabado de lavar as mãozinhas para comer o mingau. Nisso, o irmãozinho colocou a mão na porta e prensou o dedo do irmãozinho de 1 ano. O pai revoltado, aqui, jogou uma caneca de mingau. Na delegacia, ele se arrependeu, disse que foi um momento disso que ficou muito nervoso na hora e que estava arrependido pelo fato, porém, agora está à disposição da justiça para que os trâmites sejam feitos de acordo com o ato praticado por este pai. Serve de exemplo para muita gente. Consciência, calma nos momentos difíceis. Aqui a gente tem que contar até 10. A gente aprende quando criança, pai e mãe fala, a gente, conta até 10, 1, 2, antes de tomar uma decisão. Quando você contar até 10, você vai diminuir um pouco esse feito. Porque a raiva não leva a lugar nenhum. Uma tragédia no município de São Mateus. 2 adolescentes foram executados. É isso mesmo, executados a tiros num bairro em São Mateus. E o detalhe desses adolescentes que foram executados aqui em um bairro, esse bairro fica próximo ao fórum de São Mateus, esse bairro aqui. Os 2 adolescentes, um aqui é um chão, o outro aqui também, eles foram executados no mesmo momento, mesma hora, esses 2 meninos, os 2 de 17 anos de idade. Que triste, viu? Que triste com relação a esse fato, principalmente para os pais, né? Que a gente tem destacado muito aqui. Isso está acontecendo na noite de sexta-feira, esse duplo homicídio registrado no bairro Nova Conquista, nas proximidades do fórum. De acordo com informações preliminares, um veículo de cor branca chegou ao local e ocupantes do carro efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os 2 adolescentes que estavam na região. Após os tiros, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. As vítimas foram identificadas como João Ricardo Souza Ferreira, de 17 anos, e João Vitor Rodrigues da Silva, também de 17 anos. Segundo informações, João Ricardo possuía passagem por envolvimento em confronto com a polícia e por tráfico de drogas. Os 2 adolescentes não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local antes da chegada do socorro. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia, da Polícia Científica e da Polícia Civil.
Infelizmente, os homens neste carro branco, eles fugiram, não foram localizados, não há identificação desses assassinos. É o que é triste, é o 15º homicídio registrado nesses primeiros meses do ano de 2026 no município de São Mateus. O detalhe são jovens, quando não adolescentes, são as vítimas do crime violento de homicídio. É inclusive um número que preocupa muito as autoridades de segurança pública. Vamos dizer, são crimes violentos, garotos, meninos, e a maioria deles envolvidos com tráfico de drogas, como informa a Polícia Militar. E é um fato que chama muita atenção. Estamos nos primeiros meses do mês de 2026, estamos no mês 3, gente, ainda, mês 3 ainda. Olha só, gente, 15, 16 homicídios no ano já registrado no município de São Mateus. Realmente preocupante, inclusive esses números é preocupante, como ficará até o final do ano, não é? Neste ano de 2026. O mais triste, repito, são jovens, quando não adolescentes, que acabam sendo vítimas da violência. E tráfico de drogas é um dos principais motivos. A polícia não tem pista dos assassinos. Caso você saiba, preste atenção aqui, está assistindo Ronda, caso você saiba de alguma coisa, pode denunciar. O Disque Denúncia é 181. Você não precisa se identificar. Não, Jota, mas é perigoso. Ninguém vai saber quem ligou. Não há nem essa possibilidade. Quando você liga 181 anonimamente, cai no CIOD. CIOD fica na Grande Vitória. É um sistema de segurança da Polícia Militar que foi implantado, inclusive, tem que parabenizar esse trabalho, porque através do Disque Denúncia 181 ou 190, a polícia tem, inclusive, elucidado vários crimes com a ajuda da sociedade, com a ajuda da população, denunciando os criminosos. E às vezes o cara esconde numa localidade, no interior, zona rural, e se você souber, denuncie 181 para que a polícia possa identificar, localizar e prender esses assassinos. Independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, não é essa. Nós não devemos e não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Ainda mais quando fala a envolvimento com tráfico de drogas. Aí complicado ainda, viu? Uma servidora pública em Colatina acabou morrendo devido à bala perdida. Olha só que tragédia no município colatinense. Esse fato aconteceu daqui a polícia no local, foi prestar toda a atenção, a assistência lá dessa mulher que acabou morrendo, a servidora pública de 55 anos, identificada como Adélia Lamborghini Barbosa. Ela morreu no sábado após ser atingida por uma bala perdida, disparada por criminosos no bairro São Miguel, em Colatina. Olha só, gente, que coisa. Segundo a polícia militar, a corporação foi chamada para verificar disparos de arma de fogo e durante o atendimento da ocorrência, os policiais foram informados de que uma mulher de 55 anos, essa mulher que você está vendo aí, foi baleada, socorrida por populares, encaminhada ao hospital Silva Vidos, no centro de Colatina, onde recebeu os atendimentos médicos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com a PM, durante as buscas da região, policiais visualizaram 2 suspeitos em uma motocicleta preta que fugiram ao perceberem a presença das viaturas. Um dos suspeitos estava armado e foi visto abandonando o veículo, fugindo a pé por muros de residências. Ele não foi localizado. É outro caso também que a gente fala aqui, a bala perdida, não, alguém disparou. A bala perdida, alguém disparou. Essa bala estava com alguém, a arma de alguém, de algum criminoso ou criminosos. E essa mulher acabou sendo vítima aí, desta situação dos bandidos em Colatina. A polícia não tem pista dos elementos onde estão. Eles conseguiram fugir. Abandonou o veículo, abandonou a moto, saiu pulando por muros e o assassino tomou rumo ignorado. Bem, a polícia também conta com a participação da sociedade. 181 disse denúncia, você não precisa se identificar. Um outro assassinato também que a gente traz agora para você. Um homem foi morto a tiro no bairro São Pedro, também em Colatina. Olha só, uma outra investigação da polícia. Esse homem, que não teve o nome nem idade divulgados, foi assassinado na tarde de sexta no bairro São Pedro, em Colatina. E segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para checar esse assassinato. Os policiais encontraram a vítima com as mãos amarradas, já sem vida. A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, onde passou por processo de necropsia e depois foi liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Colatina. Até o momento, mais um caso. Nenhum suspeito foi detido. Gente, quantos crimes, quantos homicídios que as pessoas praticaram e aí não foram identificados e não foram presos.
Que situação, mais um caso. Esse homem aí, com requinte de violência, além de ter as mãos amarradas, ele foi executado, foi assassinado também numa pista dos assassinos. Que coisa, gente, que situação. Em Conceição da Barra, você vai ver um fato seguinte, uma operação da polícia apreendeu uma arma. O detalhe da forma que a polícia conseguiu apreender essa arma aqui, um revólver, tá vendo? As munições aqui também, coldre, enfim. Olha aqui, tá vendo? Esse aqui é um jovem empunhando aqui a arma de fogo, longo, comprida. Aqui nessa a gente embaçou, porque ele é um suspeito, né? Ainda não é acusado. E aí esse homem foi encaminhado à delegacia. Durante o patrulhamento no bairro Antônio Lopes, em Conceição da Barra, os policiais perceberam que o indivíduo, sob uma marquise próxima a um bar de um forró, onde vinha um odor semelhante a maconha. Um dos indivíduos identificado também apresentou atitude suspeita ao entrar e sair rapidamente por um portão. Após a abordagem, nada foi encontrado com ele. Contudo, ao verificar o local do acesso onde estava esse homem, os militares encontraram uma arma de fogo calibre 38, que você está vendo nas imagens. Ela estava municiada com 5 munições e com a numeração suprimida ou raspada, além de um coldre. Inicialmente, foi negada por ele, mas após ser indagado por uma foto que teria postado nas redes sociais, a foto que você viu, acabou de ver também, olha aí a foto, na rede social do rapaz, fumando ali um baseado, ali tinha um cigarro baseado e empunhando esse revólver aí, viu? Inclusive estava com diversos grupos também das redes sociais. Então ele assumiu ser o dono da arma, que a polícia apreendeu naquele momento, que teria comprado essa arma no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, por R$4.000. Ele foi conduzido à delegacia de São Mateus, 18ª delegacia. Olha só. Está acontecendo muito isso agora. Os bandidos estão desse jeito, acho que não estão com medo de nada mais. Estão postando nas redes sociais, fumando baseado, separando o pó de cocaína, também empunhando armas, pistola, arma de fogo, revólver, calibre 38, como aconteceu nesse caso. Parece que não estão nem aí mais, né? Estão nem aí. Então, a polícia, através das redes sociais, tem localizado e identificado alguns bandidos, também alguns criminosos. Pois é, mais uma situação. Gente, olha só, o descarga elétrica, um assunto que a gente vai trazer para você aqui agora. Um homem morreu depois de receber uma descarga elétrica. Ele estava manuseando um equipamento no interior da cidade de Montanha, e acabou falecendo. Foi encaminhado à unidade de saúde. Ele manuseava uma bomba d'água em uma fazenda de Montanha. A vítima chegou a ser socorrida, como você vê, encaminhada ao hospital, lá em Montanha, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para ir a este hospital em Montanha, pois havia dado entrada um homem que tinha recebido uma descarga elétrica durante um serviço de manutenção em uma represa, nesta bomba de uma represa. No local, segundo a PM, a equipe conversou com um gerente da fazenda que informou que 4 homens realizavam manutenção em uma bomba d'água que fica na represa. Em determinado momento, segundo o relato das testemunhas, a vítima gritou para a esposa desligar o disjuntor. Já tinha recebido uma descarga elétrica. Ela foi desligada e esse homem ainda foi encaminhado ao hospital. Estava sendo encaminhado para o hospital ainda com vida, porém, no trajeto não resistiu e veio a óbito. O fato está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Montanha para saber o que realmente aconteceu. Eram 4 homens trabalhando na rede elétrica em uma bomba de represa. É um perigo tremendo. Fala bomba d'água, já viu, né? Envolve água no meio, né? O tempo estava nublado também, chuvoso, tudo isso. Né? Tudo isso é um perigo tremendo, tem que ter muito cuidado, muita atenção ao manusear rede elétrica ou equipamento elétrico. Esse equipamento ainda estava ligado, olha só que situação, estava mexendo na bomba, mas tinha corrente elétrica na bomba. Quando pediu para desligar, porque já tinha levado um choque muito forte, estava ali até agarrado no choque muito forte, quando desligou, automaticamente a pessoa caiu, ainda com vida, foi socorrida, mas no trajeto não resistiu. Que triste uma situação dessa. Daqui a um pouco no Ronda da Cidade, políticas públicas de proteção às vítimas de violência. É isso mesmo, violência doméstica. A gente vai trazer essas informações, atualizar mais dados também. Tem uma matéria com o secretário de Estado sobre a reparação do Rio Doce. Aquela tragédia, Mariana, final de 2015, não tem aquela situação? O Guerino Balestraço, ele participa também. Ele fala de obras que estão sendo realizadas no estado do Espírito Santo, recursos já dessa tragédia lá de Mariana, que os municípios e o estado do Espírito Santo também têm recebido. Daqui a um pouquinho eu trago essas e outras notícias no Ronda. Sai daí não.